Se você é iniciante e olha para esse gráfico e não entende nada, calma, eu também já fui assim. Mas nesse vídeo, em poucos minutos, eu vou te mostrar de forma simples e direta como ler e entender o gráfico de candles passo a passo. Sem enrolação, sem te vender curso, tudo que você precisa para começar do zero hoje dentro do mercado financeiro. Vamos começar pelo começo. Para você analisar o gráfico de velas de qualquer ativo, você consegue utilizar esse site chamado TradingView. Aqui você consegue ver gráfico de ação, gráfico de forex, futuros, criptomoedas, bolsa de valores, qualquer tipo de gráfico você consegue analisar aqui dentro do próprio TradingView. Mas normalmente cada corretora que você vai operar vai ter o próprio gráfico e cada gráfico pode ser ligeiramente diferente. Esse vídeo vai ser longo e cheio de detalhes, então peço que você pegue um papel e caneta e anote cada coisa porque tudo aqui é importante. Isso aqui é uma aula completa de um jeito bem resumido. Aqui embaixo desse vídeo vai ter um índice de capítulos e você consegue avançar esse vídeo com a parte que mais te interessa ou voltar para ver dúvidas de um determinado assunto. E bom, primeiro bora entender qual a importância do gráfico de candles e por que ela é tão importante e por que a gente utiliza esse gráfico e não o gráfico de velas. Primeiro, o gráfico de vela ele mostra a emoção entre compradores e vendedores. Então se tem mais gente empolgada para a compra, o mercado sobe e a vela fica verde. Se tem muita gente vendendo ou com medo, o mercado cai e a vela fica vermelha. Basicamente, cada candle ele reflete a variação do preço dentro de um determinado tempo. E por que a gente utiliza o gráfico de velas e não o gráfico de linhas? A gente utiliza o gráfico de velas porque o gráfico de velas ele traz informações importantes para a gente como o preço inicial, o preço máximo, o preço mínimo e o preço de fechamento daquele determinado período de tempo. Calma que se ficou confuso eu vou voltar e explicar um pouco mais devagar. Mas bora lá, como é que a gente lê e entende o gráfico de candlestick? Então a gente pode chamar de velas ou candlestick. Bom, que nem eu falei, o gráfico de candlestick ele reflete a variação de preço dentro de um determinado tempo. Por exemplo, eu estou aqui dentro do TradingView e aqui em cima tem os tempos gráficos. Eu vou colocar no D, que é o gráfico de um dia. Então, essa vela aqui, esse candle aqui, ele mostra para mim a variação do preço do Bitcoin dentro de um único dia. Então, cada candle traz informação de um determinado tempo. E a cada um dia que se passa, um novo candle se forma. Por exemplo, o gráfico do Bitcoin fecha às 9 horas. Se você olhar aqui no canto superior direito, falta 1 hora e 25 para fechar esse candle aqui em cima e abrir e formar esse novo candle. Então, esse candle ele traz informações para a gente como o preço de abertura, o preço mínimo, o preço máximo e o preço de fechamento. E como eu falei que cada candle traz informação do seu tempo gráfico, dentro do candle de um dia existem 24 candles de 1 hora. Por quê? Porque um dia tem 24 horas. E dentro do gráfico de 1 hora existem 60 candles do gráfico de 1 minuto. Porque cada 1 hora tem 60 minutos. Então se a gente pegar esse mesmo gráfico aqui do Bitcoin e descer, por exemplo, para o gráfico de 1 hora, a gente vai ver mais candles. A gente consegue ver mais a variação do preço do Bitcoin dentro daquelas 24 horas, só que a cada hora. Então a cada hora nasce o candle novo e atualiza a informação de preço. E se a gente descer para o gráfico de 1 minuto, a gente vai ver mais e mais candles ainda, porque a gente está vendo a oscilação de preço dentro de 1 minuto. Então, a cada 1 minuto nasce um novo candle e fecha-se um novo candle. Por exemplo, esse daqui vai fechar em 30 segundos e aí vai nascer um novo candle, provavelmente abaixo desse. Então, o que eu quero que você entenda? Que quanto menor o tempo gráfico que você analisar, mais microinformações você vai ter da variação do ativo dentro daquele determinado período de tempo. Então, quanto menor o tempo gráfico, mais informação e mais velas você vai ver. Ó, o candle fechou aqui, ó, acabou de fechar, nasceu aqui um novo candle. Você vê que o candle está vermelho, sinal que o mercado está caindo. E caso o preço continue caindo, o candle ele continua vermelho. Mas bora analisar a anatomia de um candle de um jeito bem simples. Olha aqui o que eu falei para você. O candle ele traz algumas informações para a gente. Por exemplo, o candle vermelho ele tem a sua abertura aqui em cima e seu fechamento aqui embaixo. Por que o fechamento tem que ser embaixo? Porque se o preço nasceu aqui em cima e fechou abaixo, quer dizer que ele teve uma variação negativa. Quer dizer que o preço ele abriu em um preço e fechou num preço menor. Logo mais a vela fica vermelha. Então, por exemplo, aqui, a gente viu que esse candle aqui, ele fechou aqui. E aqui em seguida abriu um novo candle. Só que como o mercado ele continua caindo, o mercado aqui abriu em 105.100 e agora está em 104.900. Então, o preço cai, a vela fica vermelha e o mercado continua descendo. Porém, dentro desse mesmo candle, a gente vai conseguir ver o preço máximo e o preço mínimo daquele determinado período de tempo. Então, essa parte aqui vermelha, essa parte preenchida, a gente vai chamar de corpo. Então, esse daqui é o corpo do candle. E essa pontazinha aqui para cima, a gente vai chamar de pavio ou de sombra. Então, isso daqui é o corpo do candle e isso daqui é o pavio ou a sombra do candle. E bom, tá aqui um candle positivo.
ele tem a sua abertura aqui embaixo, ele tem o seu fechamento aqui em cima, então por isso ele abriu em um momento e fechou no preço superior. Se a gente fosse desenhar esse candle aqui vermelho em um gráfico de linhas, ele seria mais ou menos assim. Então imagina que o preço do ativo abriu aqui embaixo, subiu, desceu aqui para baixo e fechou aqui em cima. Então ele abriu aqui em cima e ele fechou aqui, logo mais terminou vermelho. E se a gente fosse desenhar esse mesmo candle aqui embaixo, ele teria sua abertura aqui, ele desceu aqui para baixo, deixando uma sombra aqui embaixo, subiu lá para cima e fechou aqui. Então ele terminou verde. Então bora tentar entender o gráfico de candlestick. A abertura de um novo candle, ele sempre vai ser no fechamento do candle anterior. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico do Bitcoin. Esse candle vermelho, ele abriu aqui em cima e fechou de corpo cheio aqui embaixo. Quando acabou esse candle, logo mais iniciou-se um novo candle. Então, o novo candle, ele começou no fechamento do candle anterior, continuando o movimento de preço. E aqui vem uma coisa muito importante, que é o que eu falei com você alguns minutos atrás. Toda vez que o candle chegar num preço mínimo ou num preço máximo e recuar, ele vai deixar uma sombra ou um pavio, seja lá para cima ou para baixo. Então vou te mostrar, por exemplo, observe esse gráfico aqui. Esse gráfico é o gráfico de um dia do Bitcoin. Esse gráfico teve sua abertura aqui embaixo, exatamente aqui, ó, em 103.123 dólares. E ao longo de um dia, dentro de 24 horas, o preço ele subiu, veio até aqui em cima, ó, veio até 105 mil, então ele abriu a 103, foi até 105.900, quase 106 mil, porém ele recuou e agora ele está em 104.960. Ou seja, dentro das 24 horas ele abriu a 103, foi a 106, porém ele vai fechar daqui a pouco, provavelmente a 104. Então falta 1 hora e 17 minutos para fechar esse candle aqui, e é por isso que eu falei com você que o candlestick ele traz a variação do preço dentro de um determinado tempo. Então toda vez que o preço ele for até um patamar e recuar, ele vai deixar essa sombra aqui. A mesma coisa acontece para baixo. Observe esse candle aqui. Ele abriu aqui embaixo, ó, aproximadamente em 103 mil. Ele desceu até aqui, ó, desceu até 101, então abriu a 103, ficou a 101, ou seja, em algum momento, esse candlezinho aqui, ele estava vermelho. Então em algum momento, ele abriu aqui, ficou vermelho, só que teve tanto comprador comprando o ativo aqui embaixo, que o preço ele recuou e fechou acima do preço que ele abriu. Ou seja, isso mostra pra gente, e isso é informação muito importante, que tem muito comprador aqui nessa zona. Então toda vez que você vê um candle com uma sombra muito grande, um pavio muito grande, entenda que tem muita gente comprando ou vendendo naquela região. Quanto mais longa for a sombra, significa que mais distante o preço mínimo ou máximo chegou do preço atual. Então nesse momento aqui, esse candle ele abriu a 103, foi até 101, porém fechou a 103.700. Então sombras muito longas representam força do lado oposto. Quanto mais longa for a sombra embaixo daquele candle, significa que mais força compradora houve naquela região. E quanto mais longa for a sombra na parte de cima, quer dizer que mais vendedor tem naquela região. E aqui alguns pontos muito importantes para você considerar e aprender sobre candlestick. Lembrando que isso funciona independentemente de qual tipo de ativo você vai operar. Se é criptomoedas, se é forex, se é opções binárias, qualquer tipo de ativo, bolsa de valores, tudo funciona da mesma forma. Uma coisa muito importante, se você quer aprender e operar junto comigo, eu opero ao vivo geralmente com meus alunos toda semana. A gente opera ao vivo, ensina ao vivo, dou aula. Então enquanto você está aprendendo, você consegue seguir minhas operações e ganhar dinheiro junto comigo, seja lá operando futuros ou seja lá operando opções. E as corretoras que eu utilizo para operar vão estar aqui embaixo, você pode se inscrever nelas, não paga nada mais por isso, você só ajuda a patrocinar esse canal. O link do meu Telegram vai estar aqui na descrição, o link do meu Instagram, para você me acompanhar, também vai estar aqui na descrição, e as corretoras que eu utilizo para operar, que são de confiança, também vão estar aqui na descrição. Então entra no meu canal no Telegram e bora operar ao vivo junto comigo. E vamos para uns pontos muito importantes sobre candle. Para a gente analisar o mercado, a gente vai analisar um conjunto de candles para tomar decisão. A gente vai buscar padrões dentro dos candles. A gente nunca analisa um candle individualmente. Em algumas estratégias e situações, quando você opera, exemplo, operações muito curtas, você pode até analisar 1 ou 2 candles ali isolados. Mas normalmente a gente analisa o conjunto inteiro de candles. Então, se eu quero operar aqui no gráfico de 4 horas ou no gráfico de 1 hora, o que é que eu vou fazer? Eu não vou analisar esse candle em isolado. Eu vou analisar o movimento desse conjunto de candles. Então você tem que imaginar que cada candle é que nem fosse uma palavra, e isso daqui é que nem fosse um texto. E aqui a gente aprende a ler tendência analisando todos os conjuntos de candles.
Então a gente nunca analisa um candle isolado. Mercado futuros, operações grandes e longas com muito capital, a gente tem que analisar todo esse conjunto de candles, porque a gente toma decisão baseada nos gráficos maiores. Então, uma coisa que eu quero ensinar para você, que quanto maior o tempo gráfico, mais importante é aquela informação. Então, o candle de um dia ele é mais importante do que o candle de uma hora. Então, a informação que traz nos candles maiores, de um dia, uma semana, 4 horas, é mais importante do que os tempos menores. É por isso que para a gente tomar decisão em operações maiores, com valores maiores em mercado futuros, a gente analisa todo o conjunto de candle, o que requer uma análise um pouco mais complexa. Uma coisa que eu quero falar com vocês é que o preço é a informação mais importante de todo o gráfico. Todo indicador em ferramenta, ele precisa do movimento do preço para funcionar. Então, para a gente operar, a gente utiliza uma coisa chamada Price Action, que eu vou deixar isso em outro vídeo, mas junto com Price Action, a gente usa uma coisa chamada indicadores. Indicadores, eles indicam para a gente a possibilidade de movimento, só que até o indicador, ele é baseado no movimento em algum cálculo do preço. Então, o preço é a coisa mais importante dentro do gráfico. Então, se o preço fala uma coisa e o indicador fala outra, a gente tende a dar mais importância para o preço. O preço é quem manda. Quando a gente vai analisar um gráfico, a gente analisa o passado recente para tomar decisão. Então, por exemplo, aqui no gráfico de opções, eu analiso geralmente esses candles aqui, ó, esses últimos candles, para entender qual a tendência que a gente está agora. Então, exemplo, nesse momento aqui, o gráfico está na tendência de alta. Então, olha, subiu, topo, fundo, continua subindo. Então, eu analiso esse contexto aqui para tomar decisões dentro do gráfico do minuto. Isso aqui é o gráfico do minuto. Para operar em mercado futuros, eu analiso o gráfico de uma semana, eu analiso o gráfico de um dia, eu analiso o gráfico de uma hora ou o de 4 horas também. Então, o que eu quero falar com você é que dependendo do tipo de operação, a gente vai ter que analisar ou o passado do gráfico diário, ou do gráfico semanal, ou até do gráfico do minuto. Depende muito do tipo de operação que você quer fazer. Se você quer operar opções, você analisa o gráfico do minuto. Uma operação rápida é um lucro rápido. Se você quer fazer uma operação grande e longa dentro do Bitcoin, você analisa o gráfico de dias e de semanas. Uma coisa que eu quero que você fique atento é que quando você vê um conjunto de candles com muitas sombras, é sinal de rejeição. Então, deixa eu tentar te mostrar isso dentro do gráfico diário. Este é o gráfico diário do Bitcoin. Você observa que aqui tem muitas sombras aqui embaixo. Isso é sinal que o preço por alguns momentos chegou até aqui embaixo, mas ele sempre recua. Isso mostra pra gente que essa zona aqui é uma zona de rejeição, onde os compradores rejeitam que o preço suba, eles colocam ordens de compra aqui e quando o preço cai aqui, ele volta lá para cima. Então, tanto sombras aqui embaixo é uma zona de rejeição, quanto sombras aqui em cima também é zona de rejeição. Então, sempre que você vê uma zona com muitas sombras, zona de rejeição. E bom, uma coisa que eu quero ensinar para você é que ignore qualquer tipo de nome de candle que ensinaram para você. Se você vê um gráfico com a galera falando, esse é o candle estrela cadente, esse é o Harami, esse é o martelo invertido, ignora. Não importa o nome do candle, o que importa é o que ele representa, a informação que ele traz. É a abertura, mínima, máxima e fechamento. E bom, isso daqui é um gráfico muito importante, bate um print disso aqui, que esse gráfico aqui, né, ele mostra a força dos candles. Então, por exemplo, o candle de corpo cheio, ele é um candle de força. Só que esse candle aqui com sombrazinha, ele também é um candle de força. Por quê? Porque mostra que o preço ele caiu lá para baixo, mas teve tanta ordem de compra que ele terminou fechando aqui em cima. Então você consegue ver essa barrinha aqui. Então esses candles aqui são os candles mais fortes de compra e esses candles aqui são os mais fortes de queda. Esses candles de força aqui, por exemplo, esse verde, eles tendem a empurrar o preço para cima. Então, por exemplo, isso daqui é um candle de força. Olha o tamanho dessa vela com o corpo cheio. O mercado ele subiu de 88 mil para 90 mil e continuou sendo empurrado por acima. Então os candles de força eles empurram o preço para uma direção. E a mesma coisa funciona para os candles de força vendedora. Por exemplo, esse candle aqui, ó. Quando você vê um candle vermelho assim de corpo cheio, ele tende a empurrar o preço para baixo. Esse vídeo já está ficando muito longo, mas dentro desse vídeo eu consegui trazer as informações mais importantes sobre leitura de candle. Caso você tenha qualquer dúvida em relação a esse gráfico de candles e a leitura de candle, comenta aqui embaixo. O documento disso daqui vai estar lá dentro do meu grupo do Telegram. Então o grupo do Telegram ele vai estar aqui embaixo. É só você entrar e pegar esse documento caso você queira estudar ele. Então qualquer tipo de dúvida, comenta aqui embaixo. Meu nome é Henrique, eu te vejo no próximo vídeo. Aviso legal, disclaimer. Este vídeo tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Nenhuma das informações apresentadas deve ser interpretada como recomendação de compra, venda ou investimento em qualquer ativo financeiro, incluindo ações, criptomoedas, forex ou opções binárias. As operações demonstradas aqui são simulações ou exemplos ilustrativos baseados em conhecimento técnico e estratégias pessoais. Toda e qualquer decisão de investimento é de responsabilidade única do espectador. Antes de operar nos mercados financeiros, busque orientação de profissionais certificados e avalie seu perfil de risco. Este canal não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras decorrentes do uso das informações apresentadas.